Então eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos decolar com uma palavra que vai ministrar o seu espírito. Deus, nós te honramos, te louvamos e te glorificamos, porque sabemos que o teu Espírito já se faz presente nesse lugar. Dizemos que coisas poderosas vão acontecer aqui, porque a tua palavra e quando o Senhor está no ambiente, algo precisa acontecer. Por isso declaramos que nenhuma linha de pensamento resistirá o poder da tua palavra, que vai transformar, que vai libertar, que vai modelar, que vai curar, que vai restaurar e que vai também preparar para um futuro glorioso. Nos impacta de dentro para fora. Não permita-nos que hoje possamos apenas nos arrepiar, mas que possamos sofrer um impacto do nosso interior para fora. E que o Senhor tenha total liberdade nesse ambiente para ministrar da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Por isso me submeto à tua vontade absoluta e digo que não sairá dos meus lábios nenhuma palavra que não seja direcionada ou inspirada pelo teu Espírito. Eu digo que nessa noite algo poderoso vai acontecer nesse lugar, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então você vai abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até ao 7, e nós vamos viajar um pouquinho nesse texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que este escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esse texto é muito poderoso porque Lucas está relatando a experiência de homens que abriram mão de tudo para seguir Jesus. Analisa comigo a história desses homens que eram homens extraordinários. Homens que tinham carreiras, homens que tinham sonhos, homens que tinham projetos no seu coração, homens que tinham visões variadas de tudo quanto era dimensão e reputação. E, de repente, eles escutam falar de um líder extraordinário, porque Jesus era um líder extraordinário. Ele era alguém irrepreensível. E esse líder, então, começa a propor a eles um reino. E Jesus, então, vai preparando esses discípulos. Num período aí aproximadamente de 3 anos a 3 anos e meio, eles foram seguindo Jesus nos lugares mais variados, os possíveis que vocês podem imaginar. Eles passaram por desertos, eles presenciaram milagres, eles estiveram diante de tempestades, eles viram circunstâncias estrondorosas, eles viram coisas que os olhos humanos jamais poderiam imaginar que seria possível alguém presenciar coisas como essa. Você consegue imaginar alguém leproso, alguém com seu corpo todo leproso, e de repente Jesus quebra os protocolos da religião, abraça um leproso, porque eu acredito que Jesus faz isso, abraça o leproso, e de repente aquele homem, quando solta Jesus e vira-se de frente para o povo, aquele homem está com a sua pele totalmente restaurada.
cura. Então eu imagino os discípulos, os caras totalmente impactados, encantados, apaixonados, diante de tantas coisas que eles viram, mar se movendo e tantas coisas, paralíticos sendo curados, promessas acontecendo, gadareno sendo transformado, mulher adúltera sendo restabelecida, coisas poderosas, mulheres estéreis dando à luz, vinhos sendo transformado, casamento que estava precisando da alegria principal, Jesus chega e muda tudo, muda a alegria do ambiente, enche a casa. Ele ressuscita Lázaro, um homem querido e muito amado. Ele faz algo poderoso naquele lugar. O corpo estava fedendo, Jesus chega, as coisas começam a mudar. Veja que os discípulos, eles eram homens que presenciaram situações como essas. E segura comigo, porque eu dei um tema para essa ministração, e o tema é o dia bruto. No dia bruto, Jesus te visita. Por quê? Porque normalmente, em dias como esse, no dia estúpido, no dia que nós não estamos na expectativa de que algo melhor possa acontecer, Jesus chega. Prende comigo essa atenção. O dia bruto de um leproso, o dia em que ele passou o dia inteiro se coçando, o dia inteiro sem condições, o dia bruto está diante dos seus olhos. Jesus chega e muda a história desse leproso. O dia bruto daquela mulher que estava pronta para ser apedrejada, porque havia sido pega em uma condição totalmente fora da realidade. Jesus chega nesse dia estúpido, no dia que estava tudo pronto para aquela mulher ser morta. Ele chega e diz: atire a primeira pedra, aquele que não tem nenhum pecado. Jesus era especialista em chegar nesse dia na vida das pessoas. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você acredita que isso mudou? Você acredita que isso é apenas um contexto histórico e que em dias brutos, em dias difíceis, em dias em que você não tem saída aos seus olhos, porque o que dia bruto é esse? O que significa esse dia bruto? O dia que aos seus olhos não tem saída, o dia que, humanamente falando, as suas limitações foram no extremo do seu corpo. O dia bruto é o dia que você está fora da sua condição, é o dia que você entrega as fichas, aquele dia que você fala assim: olha, não dá mais. Esse é o dia bruto em que você chega numa empresa e a sua carta de demissão está lá, o dia bruto em que você recebe talvez um diagnóstico de algo. O dia bruto é o dia em que nós não sabemos como e quando e que hora ele vai se apresentar. Então eu quero te dizer que esse dia é um dia que o Senhor está pronto para encontrar com você. Então eu quero gerar no seu coração uma expectativa tão poderosa, uma expectativa escandalosa, porque Jesus era assim, escandaloso amor, extravagante, aquele que quebrava os protocolos e se derramava, aquele em que as pessoas olhavam para a realidade e diziam: esse não, ele dizia: esse sim, vem cá, amor da minha vida, porque eu tenho um escandaloso amor por você. Esse Jesus que é sem limite, esse rio que quando passa purifica o pecador, lava aquele que já está limpo, santifica aquele que já se acha santo, aquele que tem o poder de passar num deserto seco e trazer vida, esperança. Então é esse Jesus, não é esse Jesus chato, aspas, que algumas pessoas acham que ele é, um Jesus que limita, um Jesus que coloca regras em tudo, um Jesus que faz com que você perca a sua liberdade. Ainda ontem ouvimos no belo casamento da Esther e do Gabriel que casar é perder a liberdade para andar livres juntos. Com Jesus é isso. Eu estou com uma perca de liberdade livre com alguém que não me coloca barreiras, que não me limita, que não ergue muros. Alguém que é tão glorioso
glorioso que chega na tua vida sem que você espere, sem que você imagine que Ele é capaz de fazer. Então, foca comigo, é esse Jesus. Os discípulos estavam apaixonados, eles estavam com o coração borbulhando, eles estavam ouvindo falar que uma restauração aconteceria, que algo poderoso, que então o Messias viria, que as coisas iriam mudar, que havia uma libertação pronta. Eu não vou entrar nesse contexto porque eu não tenho tempo, mas estava tudo pronto, até que algo acontece, que eu denominei como a fase do teste. Algo acontece no meio de todo esse amor. A fase do teste chega. E Jesus já vinha conversando com eles, preparando o coração. Jesus já vinha batendo um papo gostoso, dizendo: olha, vai chegar a hora em que eu vou ter que ir, mas eu vou enviar alguém, eu vou fazer algo poderoso. Só que imagine, quando você está do lado de alguém que você ama, e esse alguém diz assim: eu vou ter que fazer uma viagem, mas até que o dia da viagem chegue, até que você veja as passagens, até que alguém te acompanhe num aeroporto, até que alguém chegue no local de embarque, né, Adonis? E de repente você vai entrando num ambiente, e a pessoa vai caindo a ficha, ela vai vendo que aquilo ali é sério, ela começa a lembrar daquela conversa que você tinha dito há 3 meses atrás, dizendo: olha, uma hora vai acontecer, uma hora vai chegar, a viagem está chegando, só que até você chegar no aeroporto, descer do carro e pegar os passaportes, a ficha só cai quando alguém entra naquele túnelzinho do avião, e aí você começa a pensar: tum, 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 agora já foi, agora eu não consigo lá abraçar mais, agora eu não consigo mais falar aquelas palavras que estão vindo na minha cabeça, agora eu não consigo mais abraçar, não consigo dar um cheiro gostoso, agora foi, o que restou só as lembranças e a saudade, porque alguém foi, alguém que te prometeu foi, e foi exatamente assim. Eu imagino exatamente assim, conjecturando nos dias de hoje. Os discípulos sabiam que a hora vai chegar, o mestre vai, até que de repente, o dia bruto. Você está comigo? Eu quero fazer você entrar nessa cena. Chega a fase de que o planejado, tudo que estava organizado, muda de direção. O contexto da organização acaba. Todos os sonhos e os projetos começam a se desmoronar. E aí você pode estar me perguntando: mas por que Jesus foi preso? Por que Jesus teve que passar por isso? Por que ele teve que passar pela cruz? Por que o dia bruto também foi para ele? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil quando ele soube que o dia bruto era o dia dele? E que ele sabia que no dia de beijo, no dia de sentimento, no dia que Judas agarra ele, dá um beijo gostoso na bochecha dele, o dia bruto vem junto de um beijo. O dia bruto de Jesus não foi com alguém virando as costas. O dia bruto de Jesus não foi com alguém brigando com ele. O dia bruto de Jesus foi com alguém que beijou o seu rosto. E quando o dia bruto vem com alguém que você não espera, e aí você vai falar assim: mas Jesus sabia, mas ele amava. E o amor dele é o que às vezes nos permite viver o dia bruto, porque quando você ama, você não quer se afastar. Aconteceria, mas poderia ser menos traumático. Mas imagina você ser traído por alguém que te beija, por alguém que come com você, pelaquela amiga que entra na sua casa, por aquele amigo que disse que nunca te deixaria sozinho, por aquela promessa que alguém disse que jamais deixaria de cumprir, por aquele local que disse que quando você então estivesse pronto, a porta iria se abrir para você, e você vê alguém desqualificado entrando no seu lugar. E quando esse dia bruto ele chega para você, o planejado acabou, todos os projetos começam a se desmoronar e a cair no chão, e os discípulos então começam a cair a ficha, e é aqui que nós vamos começar a decolar. Por quê? Eu quero te dizer, porque foi necessário.
comece a entender 3 lições que nós extrairemos do dia bruto, do dia da cruz, dos dias difíceis que você vai ter que enfrentar. Por quê? Porque Jesus, ele precisava nos ensinar a passar por momentos dolorosos, mas que posteriormente nós iríamos vencer para sermos triunfantes. E o que é poderoso? Uau! Sem ressurreição, você não consegue viver o milagre poderoso. Perceba, morte, crucificação, mas a ressurreição é o que garante que eu e você ressuscitemos da velha criatura que somos. Crente, abre o teu espírito, porque hoje o Senhor vem para mudar coisas de dentro para fora. A primeira lição da cruz, você vai aprender a lidar com o medo. Segure. Os discípulos, eles começam a se preparar então para esse baque. Algo acontece. E houve todo um movimento. E o comentário começa a ferver naquele lugar. E eles começam a dizer: você já ouviu falar? Você está escutando o que está acontecendo? Pegaram Jesus. Pegaram aquele quem? Aquele que dizia que era rei. Aquele que estava fazendo com que aqueles outros andassem junto pela cidade. Aquele que andava curando, aquele que andou. Aquele que libertou aquela mulher que ia ser apedrejada. Aquele que curou lá no tanque. Então, esse Jesus, pegaram ele, prenderam ele. Prenderam, mas o que ele fez? Ele não era um homem tão honesto, um homem que fazia milagres, um homem que operava coisas. Então eles não estavam dizendo que ele seria o suposto Messias. Pegaram ele? Sim, pegaram ele. Mas por quê? Estão dizendo que ele é um ladrão. Estão dizendo que ele é um farsante, aquele que mente, aquele que engana. E eu acredito que no meio disso tudo começaram comentários terríveis. E imagina os discípulos no meio da multidão escutando. Imagine, Vanessa. Pegaram o profeta Michele. Prenderam ela. Como assim? Mas ela não era pregadora. Ela não caminhava lá na cena. Ela não fazia tudo certo. Sim, mas pegaram ela. Pegaram por quê? Disseram que ela estava roubando. Como assim? A profeta? Pegaram ela. E de repente um boato começa. Prenderam, pegaram. E o zap manda um para o outro. De repente no Facebook. Prenderam, pegaram. Só que o grande lance de tudo isso é que Jesus era um homem inocente. E só quem sabia disso era quem andava com ele. Por quê? Porque o povo é imperdoável. As pessoas não apuram para atacar. Só que, segure comigo, os discípulos, eles estavam diante de tudo isso, mas o que eles não conseguiam entender, que eu quero que você entenda, é que a cruz é o ápice. Diga comigo, a cruz é o ápice. Aí você pode pensar, a cruz é o ápice? A cruz é o ápice? Então alguém vai para a cruz para morrer. E você vem dizer para mim que a cruz é o ápice? Sim, a cruz é o ápice. Para quem deseja viver uma elevação. Antes de ser levado, você precisa entender que você precisa estar pronto para o lugar da elevação. E nem todo mundo está preparado para o lugar da elevação. Porque as pessoas querem ser elevadas, mas elas não querem matar o seu eu. Para quê que eu vou matar o meu eu? Entenda algo. Acontece todo esse boato. Então, eu acredito que em algum momento havia esperança. Porque no meio de uma turma como
esse ministério que temos aqui, tem sempre aquele que é mais esperançoso. Tem aquele que é o pessimista. Mas tem aquele que é o esperançoso. No meio de tudo aquilo ali, escute, os boatos começam a rolar. E no meio dos boatos, imagina os discípulos juntos. Porque na hora que o bicho está pegando, aí é que todo mundo quer estar junto mesmo. Todo mundo junto. E o boato rolando. E aí, alguém diz assim, não, vamos esperar até o último momento. Deus é poderoso, varão. Deus, vamos crer. Só que de repente, alguém que tem um ponto de equilíbrio maior e que não brinca fazendo nenhum tipo de piada, chega correndo e diz, olha, acabou, está confirmado. Pegaram ele. E de repente, algo cai, a ficha cai. E os discípulos olham um para o outro. Você está comigo? E o cri, 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 cri. E agora? O que vai ser? O dia da partida chegou. E de repente, no meio de tudo aquilo ali, os comentários e entre eles devem ter pensado assim, não é possível. Deve ter algo planejado para acontecer. Não é possível, tem algo que vai acontecer no último momento. Porque é o nosso Jesus. Tem algo pronto, só que a ficha vai caindo aos poucos. Porque a ficha só cai quando o tempo vai chegando. Quinta-feira, sexta-feira, tudo vai ficando frio. A saudade vai apertando. Eu acredito que na hora do encontro, nos momentos em que Jesus estava acostumado a chegar, um olhava para o outro e dizia, pegaram o nosso mestre. Mas eu acredito que sempre alguém poderia estar ali dizendo, não, mas ele é o nosso Jesus. Eu acredito que ele é o rei. Nós vimos ele fazer tantas coisas, eu acredito que ele pode descer daquela cruz. Mas alguém que levou a sério aquilo que Jesus estava dizendo no percorrer dos seus 3 anos e meio, deve ter dito, não, gente. É necessário que isso se cumpra. E alguém talvez possa ter dito, não, mas eu acredito ainda. E os dias foram passando. E aí, junto a esse sentimento, vem um outro sentimento. Dentro do medo. Junto com o medo, a vergonha. A vergonha não porque aquele ato teria acontecido com Jesus, mas a vergonha de que era o seu líder. E alguém escuta, olha, eu não tive nem coragem, ele está morto mesmo. Morto, ele está morto. Ele está rasgado. A notícia vai se espalhando. Os comentários dizendo, ele está rasgado. E está junto com os ladrões. As vísceras estão para fora. É verdade. E os discípulos então param. E a ficha vai caindo aos poucos. Você está comigo? A ficha vai caindo aos poucos. Os dias vão se estreitando, o momento, as horas vão se estreitando. E junto a esse sentimento, depois dos boatos, depois da vergonha, vem a frustração. A frustração impacta o coração daqueles homens. Por quê, profeta? Porque foram 3 anos e meio escutando que daria certo. Todos os dias sendo nutrido com uma palavra de que algo aconteceria. E quando você é nutrido de algo que você vê o contrário? E quando você é nutrido de esperança e você se depara com um cenário caótico? Eles ouviram 3 anos e meio e viram coisas poderosas. Mas, de repente, eles estão diante de um momento. E Pedro, que era o mais esquentado, surta. E ele, de repente, começa a pensar e a dizer, eu acho que é melhor voltar a pescar. Os discípulos, parados, um olhando para o outro, dizendo, e agora?
profeta não está na cena. Não que você siga a profeta, mas a referência. O que a gente vai fazer, amada? Cadê? E agora? A ficha deles foi caindo. E um olha para o outro e começa carreira, planos, família, abrir mão de tudo. E agora, como eu me encontro? Como você se encontra? Como nós nos encontramos? Pedro falando, pensando, eu vou voltar, vou viver minha vida. Alguém dizendo, tu tá louco? Você vai voltar e você vai morrer, não tem nem direito de volta. Porque se voltarmos, seremos mortos. Você quer matar todo mundo, porque se você sair daqui, vão descobrir onde estamos. Acuados, escondidos, homens com uma reputação, presos em um ambiente, sem saber de que forma seria a vida no amanhã. Você está comigo? E aí, o grande dilema está em algo que eu quero que você entenda. Mas eles andaram com Jesus, profeta. Eles ouviram Jesus. Segura essa palavra aqui no teu coração. Eles ouviram tudo acerca do futuro. Mas quem consegue ser triunfante diante da morte? Diante da morte, quem consegue pensar em esperança? Eles focaram na morte, esse foi o dilema. Eles olharam para o morto. Eles não conseguiam enxergar um Jesus que ressuscitaria. Por quê? Porque os comentários não deixavam eles enxergarem Jesus ressurreto. Os comentários só sabiam engrandecer um homem que havia sido morto. E aqui eu quero que você entenda, eu quero que você segure essa palavra. Você precisa focar na história da sua vida. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vão dar vida a você que não é sua. Então não assuma a vida que não foi a vida que Deus te deu. Os discípulos estavam assumindo uma morte que não era deles. Jesus havia ido, mas eles sabiam que eles tinham que cumprir uma missão. Mas eles assumiram o luto, a morte, que eles não poderiam, porque eles tinham um propósito. Todas as vezes que você foca em áreas que estão mortas na sua vida, você não consegue enxergar o real propósito dos sonhos de Deus para você. Então eu vim aqui hoje te dizer: ative as memórias positivas. Os discípulos estavam em um ambiente, e não tem como eu não me emocionar falando do meu Jesus. Eles estavam num ambiente em que era um ambiente que Jesus estava todo o tempo acostumado a encontrar-se com eles. Qual seria a válvula de escape? Tirar os olhos da morte e ativar as memórias positivas que Jesus havia gerado neles. Mas, como eu ativo memórias, se eu só consigo escutar acerca de morte? Pegue uma chave aqui. Você vai sair daqui agora com uma fotografia que vai perpetuar na sua mente. Em dia em que os comentários, em dia em que as notícias, no dia em que as notícias, no dia em que as pessoas estiverem falando coisas a seu respeito, porque esses dias são dolorosos. As pessoas falarem aquilo que não somos, as pessoas falarem uma aparente derrota sua, que você sabe que é uma fase de um processo seu. As pessoas brincarem com o momento em que você está vivendo de escassez, dizendo: onde está o teu Deus?
No dia em que as coisas estão fora do planejado, e você começa a nutrir esse sentimento com aquilo que você escuta. Vou te dar uma chave. Nesses dias, coloque um fone, pegue o livro de memórias dos sonhos que Deus te deu, conte as histórias que Jesus fez acerca do seu futuro e não deixe que nenhum ruído externo ative a sua memória. Então, por mais que você grite, eu decido escutar o que você está falando ou não. Esse poder está com você. Então não permita que comentários externos invadam o seu coração. Conecte o fone da vida que está na sua boca e comece a contar uma história para você. Comece a dizer: lá fora as pessoas podem estar falando o que elas querem ao meu respeito, mas aqui dentro eu conto tudo acerca do meu futuro. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Hoje eu quero impartir em você. Você não é. Comunique-se com os seus sonhos. Por quê? Porque um comentário maldoso não é a verdade absoluta de Deus para você. Analise quem está falando e veja se vale a pena dar atenção. Nos dias de comentários maldosos, decida qual voz você vai ouvir. Se será a voz de Deus ou a voz da maioria. Decida qual é a voz que você vai dar importância. Escute. Eles passaram pela fase da vergonha, fase da frustração. Mas não para por aí. É assim que acontece. Quando nós estamos esperando, quando nós não estamos aguardando. E as coisas chegam de forma súbita. Por quê? Porque comentários você não controla, eles chegam. Só que com isso eu aprendo a segunda lição. E que lição é essa? Essa é forte. Essa me fez lembrar dias em que eu jamais imaginaria que seria possível. Essa palavra foi muito forte no meu espírito. Porque só quem vive sabe o que está falando. Nessa lição da ressurreição, quero te dizer que Ele visita os seus porões. Ele entra nos seus porões. Que porões são esses? No teu lugar de isolamento. No lugar que você não quer que ninguém entre. No lugar que você tem medo que as pessoas toquem. No lugar que você acha que ninguém mais é digno de confiança para chegar. Os discípulos estavam com medo. O dia bruto veio. E eles estavam acuados como um rato. Fugindo, escondidos e nervosos. O emocional abalado. Uns poderiam estar pensando, será que valeu a pena? Não é assim? Nos dias do porão, ou nos dias do seu isolamento, você fica se perguntando, será que está valendo a pena tudo isso? Será Deus que vai dar certo? Será que vale a pena persistir dessa forma? No dia do porão, que é o dia do isolamento, é o dia do teu secreto. Porque é o dia que você escuta a sua voz. É o dia que você se depara com quem realmente você é. É no dia em que você dá ouvido
Há vozes que você não tem coragem de deixar que ninguém escute. Eu sei o que é esse lugar. Eu sei o que é estar num lugar. E eu não estou chorando de tristeza. Eu estou chorando de gratidão. Porque hoje, se não tivesse a cruz, eu ainda estaria naquele porão. Mas o sangue dele, a graça dele, o amor escandaloso, ele entrou naquele ambiente e me tocou. Sabe, ali os discípulos estavam ouvindo as pessoas ridicularizando. Os comentários não paravam. E no dia do porão é assim. Você escuta aquela voz dizendo, deu errado. Será que está valendo a pena isso aí? O negócio quebrou. O casamento acabou. O sonho acabou. Não quero levantar da cama. Não estou afim. Não quero que ninguém me acorde. Quantas vezes alguém já orou dizendo, Deus, deixa eu dormir só mais um pouquinho. Mas deixa eu dormir mais um pouquinho, e que eu não acorde. Deixa eu deitar e não acordar. E talvez você possa estar falando assim, nossa, quanta melancolia. Não, eu estou falando que é verdade. O que você não tem coragem de dizer para ninguém. Mas que lá, no lugar do teu isolamento, você um dia já pode ter falado isso. Dizendo, Deus, deixa eu dormir só mais um pouquinho. Eu não quero levantar. Sabe, nesse dia, seguido a ele, vem a terceira e última lição. Que é a lição da visita. Nesse dia ele chega. Os discípulos estavam ali, acuados, sem ouvir as histórias, sem vivenciar os milagres, dentro dos conflitos. E de repente, algo acontece. Então, sabe aquele dia que nós estamos sentados na mesa? Sentados de cabeça baixa, pensando o que a gente vai fazer da vida? Eu imagino algo assim. Porque o texto, e alguns textos vão relatar que Jesus senta com eles e come. Agora, imagina isso. O ambiente, os discípulos, e de repente, alguém chega. Quem é esse alguém que está chegando? É o meu Jesus. Um olha para o outro, no ambiente da mesa, e pensa, é isso mesmo que eu estou vendo? Aqui no lugar do porão, tu está certo disso, é isso mesmo? É ele. Amigos, né, Portinho? Só quem conhece a voz de um pai é aquele que é filho. A doce voz. Eu imagino dizendo, que saudade. Que saudade. E aquele pai chega para visitá-lo. Agora, olha que coisa tremenda. Ele chega no lugar do isolamento, no lugar do porão. E Jesus poderia ter chegado falando, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não sabem? Vocês não estão lembrados de tudo que eu falei? O que aconteceu com vocês? Vocês estão acuados? Vocês se esqueceram de todas as promessas? Mas o que o nosso Jesus faz? Ele chega nesse lugar do isolamento com um propósito. Você vai lembrar disso nesse dia. No dia que você tiver, no dia do seu porão, Ele vai chegar para te visitar.
E eu quero te dizer, Ele visita. Você está entendendo isso aqui? Ele visita. E o Espírito Santo habita. Nesse dia, sabe o que Ele vai sussurrar no teu ouvido? Talvez você possa estar pensando, Ele deve ter chegado, deve ter dado uma bronca nos discípulos. Mas Jesus, no dia da visita, chega para dizer assim, olha, eu vim dar uma notícia para vocês. E ali no meio daquela conversa, eles começam a perguntar um monte de coisas para Jesus. E uma das era, você vai ler isso no texto. Eles começam a perguntar acerca do reino. E aí Jesus diz para eles, olha, eu não vou responder a essa pergunta. Porque eu não vim aqui responder perguntas que vão deixar vocês mais ansiosos. Eu vim aqui contar segredo para vocês. Eu vim aqui contar para vocês notícias que ninguém imagina que está prestes a acontecer. Então, eu não vou responder uma pergunta. Por quê? Porque na pergunta que vocês estão me fazendo, o Pai já determinou. Ou seja, Ele diz, na pergunta com a resposta, Ele responde eles. Você está comigo? Quando você pergunta algo para Jesus, na sua pergunta, quando Ele fala com você no lugar da visita, Ele te responde. E a resposta era, o meu Pai já determinou, ou seja, não se preocupe com o reino. Porque vocês não precisam ter dúvida se é verdade ou mentira. O Pai já determinou isso. E vai acontecer. Só que isso não é e não cabe a vocês saberem. Porque eu não vou gerar em vocês mais ansiedade, mais expectativa. Porque o propósito não é esse. Você está comigo? Eu cheguei no lugar da visita não para deixar vocês mais preocupados ou ansiosos. Eu cheguei no lugar da visita para contar um segredo para vocês. Que segredo é esse? Eu cheguei no lugar da visita para potencializar vocês. Quando Ele chega, Ele diz, obedeçam, confiem, porque algo vai acontecer. Vocês serão batizados, serão cheios do poder do Espírito, e isso vai potencializar vocês, porque poder não é só você rodar e sapatear. Poder é a capacidade máxima para extrair de você o melhor potencial que vocês têm. Então, Jesus estava dizendo, cheguei no lugar do encontro, cheguei no lugar da visita para destravar esse algo que está travado. Agora, obedeçam, confiem, fiquem prontos, porque está pronto, prestes a chegar algo que vai fazer com que vocês saiam pelas ruas. E quando vocês saírem do lugar do porão, e quando vocês saírem do lugar do encontro, e quando vocês saírem do lugar da visitação, vocês aguardem um minuto dentro da obediência, porque, em outras palavras, vocês se tornarão irreconhecíveis. Morte, crucificação, mas a ressurreição potencializa o máximo
que você tem e que você acredita que não seria capaz. Você está comigo hoje? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, assim eu termino. Temos que entender que quando nós recebemos a visita de Jesus, é para parar de remoermos o que aconteceu e passarmos a fazer acontecer o que está por vir. No dia bruto, Jesus te visita. No dia bruto, Jesus te visita. Se Deus te sustentou até aqui, Ele vai te sustentar até o final. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem alguém com você. Você não está sozinho. Você está entendendo isso aqui? Mesmo que tudo pareça que não, eu quero te dizer, uma voz te encoraja a prosseguir. Tem algo tão poderoso para acontecer na sua vida que você não imagina. Então eu quero te dizer, crie muita expectativa. Porque atrás da porta da morte existe uma palavra para você. E a palavra é vida eterna. Você entende isso? Então eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na dimensão da tua alma. Fácil? Possa ser que não esteja. Você percebe que mesmo os homens imparáveis tiveram sentimentos? Você percebe que os homens que seria impossível acharmos que eles viveriam debilidades como essa, eles passaram por situações como eu e você? O diferencial é que eles não se renderam. E a palavra para você é, eu quero profetizar, você não vai se render. Diante das adversidades, você vai entregar a sua vida para Ele. E Ele vai potencializar o máximo do seu potencial. Coloque-se de pé.